só dá para, eu não estou no celular, só dá para ver uma pessoa de cada vez. Quem está falando. Bom, eu pensei assim, eu vou ler aquele que a gente já orientou, eu vou ler 3 vezes. Eu acho que a ideia é você parar com o barulho, e por isso que é melhor fazer de manhã, mas tudo bem, a gente pode fazer agora. Parar com o barulho e ficar em silêncio e tentar ouvir o Espírito Santo falando, ouvir Deus falando ao coração. Eu vou ler e depois a gente vai... Ô, Jaziel, você pode usar a imagem do computador, cortar o microfone do computador e usar o microfone do seu celular, que o microfone do seu celular está ótimo. Você entendeu? Mas agora não dá para fazer Tá bom, teste, tá não. bom. Não, uma coisa que um pouco espiritual também, sabe? É difícil até o ambiente aqui. Bom, então, a ideia seria essa, da gente aprender a fazer silêncio e a ouvir a palavra de Deus. E como a maioria, como aqui tem pastor e ovelha, eu vou pedir para a gente resistir à tentação no bom sentido, de ouvir o texto e querer comentar, né? Ou seja, querer falar para os outros. E eu me incluo nisso, porque a gente está acostumado a fazer isso, a ler o texto, interpretar e dar o recado para os outros. Mas a ideia é que o que o texto está falando comigo, e não é o texto, é a palavra de Deus. Vamos ver se a gente se torna pentecostal agora e a gente passa a crer no Espírito Santo falando diretamente com a gente, né? Claro que é através da palavra. E é um fato muito interessante, eu fiz a Lectio Divina, que fiquei encantado com... Mas eu nem vou contar para vocês o que eu ouvi, porque eu ouvi Deus falando comigo, e eu queria que, que Deus fala diferente com cada um, obviamente, né? É a mesma palavra, mas cada um ouve a voz do Espírito diferente. Então, eu vou ler 3 vezes, dar uma pequena pausa no meio, e depois você tenta fazer uma oração respondendo ao que Deus falou com vocês. Aí, se você quiser, você lê essa oração para nós, tá? Porque, como a gente está numa sala, a gente está em comunhão aqui, o que Deus falou comigo, ao compartilhar, você é edificado. E o que Deus falou com você, ao compartilhar com a gente, também nós somos edificados, entendeu? É mais ou menos assim. Não tem que ser rigorosamente assim, mas vamos tentar, pelo menos, fazer assim, tá bom? Aí depois, se der tempo, aí a gente comenta se tiver mais alguma coisa, porque a oração ela é pequena, é só numa folha aí de papel, né? E é uma oração respondendo a Deus. Agora, depois a gente pode compartilhar entre nós o que Deus falou. Eu posso compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Não necessariamente querendo comentar ou pregar o texto, ou explicar o texto. É dizendo o que Deus falou comigo. Tá bom? Então, eu queria ler em Atos, capítulo 8, versos 26. Eu vou ler na linguagem de hoje, que é mais simples, mais fácil.
Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco de Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondendo o funcionário, então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crer de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco de Etiópia
que estava voltando para o seu país. Esse homem é alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crer de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Este homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo?
Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras que o funcionário estava lendo era esta. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. E quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar de onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crer de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até a Cesareia. Então, agora, tente escrever uma oração. É estranho a gente fazer isso, porque a gente não está acostumado a escrever oração, né? Mas tente fazer. Pode ser uma oração curta, pode ser uma oração média, pode ser uma oração mais longa. Tá bom? Vamos ficar em silêncio enquanto você escreve. Aí, daqui a pouco, a gente abre o microfone para a gente compartilhar, tá bom?
Muito bem. Quem terminou e sentir que deve compartilhar, só ler agora. No primeiro momento, seria ler a oração. Se for uma oração muito pessoal e você não quiser compartilhar, não tem problema. Mas se você puder compartilhar, então aí você só lê a oração, tá bom? Aí, para que mais pessoas possam participar e depois a gente pode compartilhar. Quem quiser ler, então dá aquele sinalzinho para o Wesley, ele está no controle, eu não estou vendo vocês, então você pode ler. Nós vamos ouvindo O até o Wesley Valtinho, me o voltar Valtinho a já palavra. pediu. Pode falar, Valtinho. Senhor, como é bom relembrar os acontecimentos do início da tua igreja. Um anjo também me visitou agora nessa noite. Rogo-lhe, Senhor, que me mostre pessoas pelo caminho para eu ter o privilégio de propagar e explicar a tua santa palavra e anunciar as boas novas de Jesus. Amém. Eu sempre destaco uma frase e eu destaquei um anjo do Senhor, né? E a minha oração foi essa daqui, pedindo discernimento espiritual. Senhor, que o teu Santo Espírito me dê sabedoria e entendimento para quando o Senhor falar comigo, eu te obedeça prontamente, como Felipe o fez. Paulinho Paraguaçu, depois o Zé do Prado, depois a Ismênia. Abre o teu microfone, Paulo. Então, a minha oração que eu escrevi foi nessa direção. Senhor Deus Todo-Poderoso, dá-me um coração como deste etíope, que sai da sua terra para adorá-lo, e o Senhor dá a ele a graça de conhecer melhor acerca do Salvador Jesus. Essa era a sua promessa aos que te buscam de coração, que farias revelações grandes e ocultas que não sabemos. Quero conhecer-te mais, quero conhecer mais o meu Salvador. Se tiveres que também ter um enviado da sua parte, que assim o seja. Zé do Prado, pode abrir o microfone. Senhor, que como eunuco eu possa buscar-te, mesmo não te conhecendo tanto. Ismênia. Abriu? Abriu, sim. Senhor, faça-me pronto a entender a tua palavra como o etíope, que eu possa ser obediente à sua voz. Ok. Sandra. Paizinho, me ensina a estar com os ouvidos sensíveis
a sempre ouvir a tua voz e disposição a me levantar e abrir a minha boca e ir a todo aquele que o Senhor me der pelo caminho para falar do teu amor e de como o Senhor se entregou por nós e como o Senhor sempre me ajudou, me ajuda, continua me ajudando a ser obediente ao Senhor. Amém. Ok. Arlete, abre o microfone, Arlete. Senhor, ensina-me a ser instrumento nas suas mãos para poder levar a sua palavra às pessoas que não te conhecem e possam chegar até teu trono da graça. Ok, Miroca. Pai querido, obrigado por esta oportunidade que temos de juntos estudarmos a sua palavra. Eu te peço que o Senhor nos dê este espírito de discernimento para que, em meio a tantas vozes, possamos identificar a sua e obedecê-la, a fim de que possamos deixar os nossos preconceitos e pregarmos a tua palavra para que venhamos adorá-lo, sabendo quem realmente tu és. Mais alguém que eu não tenha percebido que eu estava anotando aqui? Ok, Jaziel, com você, então. O Tom. Tom levantou a mão. Tom, abre o microfone. É incrível, inacreditável até, o jeito como você conduz a história, Deus. De um pecado de Davi nasce uma história que não cabe na cabeça de nenhum suposto entendido em coisas relacionadas a Deus. De uma relação maluca do filho de Davi com uma mulher, um povo é atingido pela mensagem do Altíssimo. Tua misericórdia invadiu o mundo. Invada a minha vida também. Mais alguém levantou a mão que eu não tenha percebido? Porque eu também estava anotando as coisas aqui. Não consegui entrar, né? Não consegui entrar. Ok. Jaziel, então. Vou ler a minha também, tá? Tá. Arujá, 29 de junho de 2020. Atos 8, de 26 a 40. Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse diretamente comigo, como falou com Felipe. Quero tanto ouvir o Espírito Santo falando diretamente comigo, me orientando nas mínimas coisas que devo fazer diariamente. Sei que o Senhor fala através de sua palavra, mas gostaria de receber ordens diretamente do Senhor. Mesmo que seja falando ao meu coração. Quero ser sensível ao encontrar pessoas pelo meu caminho e ter coragem de perguntar: entendes o Evangelho? Entendes o amor de Deus? E começar a explicar as boas novas do Evangelho. Faz isso comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o texto é muito rico, né? E é um texto de milagre, assim, fora dos evangelhos. Então,
a gente fez a oração de alguma coisa que a gente, né, focou. Mas eu queria, como a gente leu o texto 3 vezes, ouviu, o que mais Deus falou no seu coração? Eu fiquei impressionado com o fato de o Espírito Santo falar diretamente com Filipe, né? E assim, me deu uma inveja e eu não sei, no começo eu entendi que Filipe correu, recebeu uma ordem direta do anjo. Na verdade, assim, eu fiquei perguntando, é um anjo, é o Espírito Santo, né? Mas depois, no fim, ele desapareceu e apareceu em outro lugar. Eu fiquei, bom, nem quero isso, mas pelo menos assim ter certeza de que Deus está falando comigo. Eu sei que quando eu leio a palavra, eu sei que é Deus falando comigo, mas tem coisas que, por exemplo, né, Filipe já sabia que já tinha recebido a ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Ele tinha recebido. Mas aqui Deus foi específico, vá nesse caminho, e não disse o que ia acontecer. E ele foi, e aconteceu. E algumas vezes eu senti Deus falar comigo, mas não são muitas vezes. E às vezes eu não sei se é Deus falando comigo, se é o Espírito Santo falando comigo, ou se sou eu mesmo com os meus pensamentos, a minha criatividade, as minhas decisões rápidas. Eu sinto que Deus está fazendo uma revolução na minha vida agora, fez na minha juventude, fez na minha maturidade, e eu estou surpreso que Ele está fazendo na minha velhice, na minha terceira idade. Eu já tinha pendurado as chuteiras, eu já tinha me recolhido à minha insignificância. E, de repente, alguma coisa especial, como isso aqui é uma coisa assim, inacreditável. Né? O Tis falou lá de Davi, daquele episódio horrível que Deus... Uma desgraça, uma tragédia que Deus transformou em graça, né? Aqui não há tragédia nenhuma, mas há um negócio assim... Eu fico pensando, será que aconteceu isso mesmo, né? Como é que pode? Porque tudo bem, receber uma ordem e correr, encontrar, mas depois ele sumiu. Então, é uma coisa assim sobrenatural. E eu fiquei pensando, Senhor, será que o Senhor ainda faz coisas assim sobrenaturais? E eu estou velho, a gente não acredita muito, a gente já tem experiência. A tentação é de você, nem lendo a Bíblia, você obedece assim ao pé da letra. Tudo tem um porém, um mais. Esse negócio de obedecer cegamente. Então, eu queria tanto que Deus fosse claro comigo e falasse. Eu vejo alguns pregadores pregarem com tanta convicção, parece que Deus está falando diretamente. Por outro lado, como a gente é presbiteriano, muito racional, a gente pensa assim, não, eu não sou louco de falar por Deus, né? A palavra dele pode falar, mas eu não posso. Ou Deus falar comigo, né?
será que isso acontece mesmo? Será que a gente pode dizer, Deus falou comigo? Mas eu olhando para trás, eu lembro que algumas vezes Deus falou comigo, e eu sei por causa dos resultados depois. Não foi uma coisa da minha cabeça. Não foram muitas vezes, infelizmente. Na maioria das vezes, diariamente, você toma decisões. Mas eu acho que é da nossa cabeça, é da minha cabeça. Esse texto pôs minhoca na minha cabeça. Eu não sei, eu queria ter uma experiência assim, dizer, Deus falou comigo e eu obedeci e um milagre aconteceu. Porque foi um milagre isso aqui. Isso aí foi um milagre. Então, não sei se você já passou por uma experiência assim, ou o que Deus falou com essa história. Eu sei que a tendência da gente é, né, pensar, Deus, eu tenho que pregar o evangelho. Mas assim, se eu olhar, se ler o texto mesmo e ouvir a voz de Deus, o que Deus falou comigo? Claramente eu falou assim, eu quero falar com você, mas você não me ouve. Eu acho que tem muito barulho na minha cabeça, na minha vida, e eu não consigo ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Ou por ser surdo também, tá velho, ou porque tem muita coisa na minha cabeça, na minha memória. Eu sei disso por causa dos sonhos. Os sonhos que eu tenho é tudo bagunçado, porque são 70 anos de acontecimento tão dentro da minha cabeça. E essa lectio divino que manda eu fazer silêncio, ouvir a voz de Deus, não é fácil, não. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria ouvir a voz de Deus como Felipe ouviu e obedeceu.